falar um pouquinho da grande comissão. É uma passagem bíblica bastante conhecida, né? Quando a gente fala de missões, não tem como falar de missões, quando a gente fala do todo, né, sem tocar na grande comissão. A grande comissão foi o momento no qual Jesus, né, antes de subir aos céus ou de voltar aos céus, depois que ele morreu, que ele ressuscitou, passou uns dias com seus discípulos, né, ele ia voltar, ele fez um grande chamamento, vamos dizer assim, uma convocação para os seus discípulos e, consequentemente, para nós, igreja. E a grande comissão ela foi registrada nos 4 evangelhos e no livro de Atos. Geralmente a gente fala muito de Mateus 28, Marcos 16:15, que a gente vai ver também, e Atos, né? Mas nós encontramos o mesmo registro, obviamente feito de uma forma um pouco mais resumida, ou de maneira diferente, dependendo do autor que registrou. Mas encontramos a grande comissão nos 4 evangelhos e no livro de Atos. Então, antes da gente começar a ler os versículos, a gente vai orar, pedir a bênção de Deus, a orientação do Senhor e pedir que Ele nos ensine. Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, nós somos imensamente gratos ao Senhor, porque nós temos a Tua Palavra, e a Tua Palavra, Deus, é o nosso guia, a Tua Palavra nos ensina, nos exorta, a Tua Palavra nos encoraja, Deus. E neste momento queremos pedir que o Senhor use o Teu Santo Espírito para falar aos nossos corações por meio da Tua Palavra. Pedir, Deus, que o Senhor amplie nossa visão, que o Senhor abra nossas mentes, que o Senhor nos ajude a nos engajarmos mais ainda, Deus, na obra do Senhor, em prol da salvação daqueles que estão perdidos, Pai. Abençoa o nosso tempo estudando a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, a maneira como eu vou apresentar a grande comissão, eu vou projetar aqui cada uma das passagens da grande comissão, e cada uma das passagens vai dar ênfase a um aspecto, tá bom? Então aqui nós temos Mateus 28, 18 a 20, que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, aproximando-se dos discípulos, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos. Guarda aí o que está destacado, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perdão que eu tinha esquecido de projetar o slide, né? Mas guardem aí, na passagem de Mateus, fazei discípulos. E aí nós temos o mesmo registro feito por Marcos. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E meio que é uma redundância até de todo mundo, toda criatura. Está dando ênfase aí a quem nós devemos levar esse evangelho. Lucas diz o seguinte: e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar. Quando fala de padecer, da morte, de ressuscitar, está falando do evangelho, né? Cristo iria passar por isso, ele teria que pagar o preço. Cristo foi o único sacrifício aceitável, o único sacrifício que cumpriria e cumpriu a exigência de um Deus santo, de um Deus justo. Não haveria outra maneira do pecador ser salvo, ser redimido, né? Então, Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento. A ideia aí da grande comissão, para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Aí, no finalzinho, a gente começa a fazer a conexão, né? É verdade, está falando da grande comissão também. Pregar arrependimento, né, de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, como fala lá em Atos, né? Aí João registrou o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou. Agora Jesus está dizendo: eu envio vocês, vão. Jesus agora se torna o próprio modelo do envio missionário. Deus, o Pai, me enviou até vocês, eu tinha uma missão, eu vim buscar e salvar o perdido. É como se Jesus estivesse dizendo: agora é a vez de vocês, vão
E aí ele poderia até complementar, né? E façam discípulos de todas as nações, enfim, com os outros detalhes que os outros autores acrescentaram. E nós temos Atos 1:8, que também é muito conhecido, né? Mas recebereis poder, ou dínamos, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas, aqueles que iriam pregar remissão de pecados, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso é outra expressão para dizer a todas as nações, a todos os povos, a toda criatura. E o texto deixa bem claro que é em Jerusalém, como também nas outras regiões. É algo simultâneo, né? Não é algo que vamos fazer aqui primeiro. Quando a gente concluir o trabalho evangelístico em Jerusalém, que é a nossa cidade aqui, o nosso bairro, aí a gente começa a pensar nas outras regiões. Não é isso que o texto está dizendo. Tanto em como em, né? Ou seja, à medida que eu vou fazendo aqui, à medida que a igreja vai fazendo aqui, a igreja também tem uma visão ampla e vai alcançando até os confins da terra, ou as outras nações. Jerusalém, né, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, isso foi uma ordem bem clara do Senhor Jesus Cristo. Não foi uma sugestão que ele deu. Não é uma alternativa que Jesus Cristo estava sugerindo. É uma ordem, está no imperativo. É algo que a igreja recebeu como uma incumbência para realizar, para fazer. Certo? E aí a gente resume dessa forma. Mateus, então, vai falar para a gente do alvo. O alvo do missionário? Não. É o alvo da igreja. A igreja está recebendo isso do Senhor. O alvo é fazer discípulos. Eu sei que o texto abrange outras áreas, mas para questões de ênfase aqui, nós destacamos assim, né? Estamos chamando aqui das facetas dessa grande comissão. Então, o alvo é fazer discípulos. E a ideia de fazer discípulos é até um pouco mais do que só pregar o evangelho, né? Mas a ideia de fazer um seguidor. Por isso, quando a gente pensa no trabalho na aldeia indígena, a gente pensa em plantar uma igreja. Para que aquela igreja, então, cresça, aprenda do Senhor, amadureça, frutifique e ela mesma comece a aplicar a grande comissão para a vida dela. Ela vai entender qual era a visão do Senhor Jesus Cristo ou o propósito de Deus com a igreja aqui nesse mundo. E aquela igreja, então, vai começar a alcançar outras etnias, como está acontecendo, né? Vários povos, Pacas Novos, Riscariano, né, a Manchineri, eles já receberam a palavra de Deus, já existe liderança indígena, pastores e diáconos indígenas, e eles agora entendem a responsabilidade que está sobre eles de também levar a mesma mensagem de salvação. Então, Mateus nos fala do alvo, fazer discípulos. Marcos nos fala da expansão. Tá bom, vamos fazer discípulos, mas onde? Em todo o mundo. O evangelho é para todos, né? Então, o evangelho não é só apenas para um grupo específico, para todos. E por isso a gente fala, então, de missões transculturais. Quando o texto está falando ali de todas as nações, a palavra é etnias mesmo, povos, né? Então, por isso a igreja nos enviou para os povos indígenas. Mas a igreja pode enviar ou sustentar alguém também lá entre os muçulmanos, né? O trabalho com a igreja perseguida, por exemplo, nas regiões ou países fechados ao evangelho. Porque a igreja precisa estar em todas as nações, levando o evangelho. Porque isso era a visão do Senhor Jesus, né? Qual a mensagem que vamos levar? Cristo morreu e ressuscitou. As pessoas precisam entender a condição espiritual na qual elas se encontram. Ou seja, de mortas. Morta significa separação, né? Separação de Deus. A morte física é a separação do nosso corpo, né, da alma. A morte espiritual é a separação do nosso espírito do próprio Deus. Essa é a condição espiritual da humanidade sem Cristo. Então a mensagem que eles precisam ouvir é de que eles precisam de perdão de seus pecados. Porque o que causou a separação é o pecado. O que causou a morte é o pecado. Mas Cristo veio, morreu, pagou o preço, ressuscitou, venceu a morte. E eles precisam, então, se convencer disso, admitir diante de Deus que são pecadores, se arrepender, por isso que é pregar arrependimento, né, de pecados.
E essa é a mensagem que nós levamos. João fala do modo, a maneira, seguiu o exemplo do próprio Cristo. Ele disse, né, como o Pai me enviou, voluntariamente Cristo obedeceu, veio e cumpriu a missão. É o que a gente precisa fazer. Entender qual é a missão, ouvir, voluntariamente obedecer a ordem de Deus, ao chamado do Senhor. E, por fim, o próprio Deus nos capacita para realizar a obra que é dele. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E isso indica para nós que nós não fazemos a obra sozinhos. Na verdade, a gente pode até dizer que nem faz. Deus nos usa, Deus faz, né? E nós precisamos fazer essa obra dependentes do Espírito Santo de Deus. Não é na nossa força. Não somos nós, né? Missionários bravos estão lá. Não. O Espírito Santo que faz. Somos ferramentas nas mãos de Deus. Irmãos, isso é um grande privilégio, né? Porque a gente vai pensar que o Senhor... que o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Com base na minha autoridade vão. Isso é que dá a ideia de serem embaixadores, né? Indo representando uma autoridade. Mas quando Jesus diz toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, a gente precisa pensar na nossa cristologia. E é Jesus Cristo, é o próprio Deus. É o Criador dos céus e da terra, a cabeça da igreja. Olha quem está nos comissionando para realizar algo. Não é qualquer coisa, não. Se qualquer autoridade deste mundo lhe convidasse para realizar algum projeto, talvez você se sentiria privilegiado, né? Um presidente aí de uma república respeitada, né? Um rei, sei lá, você ia pensar: puxa, ó, eu fui escolhido, fui convidado para fazer parte disso. Agora imagine que foi o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que lhe comissiona, que lhe chama, que lhe dá esse privilégio de ser cooperador com ele. Nesta obra que é nobre, nesta obra que é especial, né? E é interessante porque quando a gente une a grande comissão, né, e pensa lá em Apocalipse, por exemplo, né? Alguém pode ler Apocalipse 5:9 e outra pessoa 7:9, por favor. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, e outra pessoa Apocalipse 7, versículo 9. É interessante, né? Porque o cordeiro foi morto lá, foi sacrificado e tudo. E aí quando olha lá para frente, Apocalipse é um livro profético, né? Está falando lá no futuro. Diz que o cordeiro comprou homens de toda tribo, língua, povo e nação. Isso encaixa perfeitamente com a grande comissão. Vão a todas as nações, a toda criatura. E lá no céu nós vamos ter todo esse povo reunido. Apocalipse vai falar sobre isso, né? 7:9. A grande multidão de pessoas, elas estavam ali, ou estarão, né? Diante do Cordeiro, adorando o Cordeiro, aquele que tem toda a autoridade e mandou pregar. Uma grande multidão de pessoas de todos os lugares, todas as nações, tribos, povos, línguas. Não é interessante quando a gente vê o encaixe da palavra de Deus? Então isso significa que Jesus, ele pagou o preço. Jesus, ele comprou a salvação de todas as pessoas, de todos os lugares, de todos os tempos. A redenção não se limita a um determinado grupo. Nós mesmos fomos alvos disso um dia. Um missionário ou uma igreja precisou enviar um missionário para essa nação, Brasil, para que nós pudéssemos conhecer o Evangelho. E aí agora a gente abraça a mesma visão, porque é da palavra de Deus, é do próprio Senhor, e alcança outros, e assim sucessivamente. Por isso essa é a ideia de plantar uma igreja indígena, para que ela seja autônoma e também faça isso no futuro, né? Mostra sua maturidade nesse sentido também. E isso é uma tarefa que é realizada, como eu já falei, pela igreja.
por nós, irmãos, por vocês. Então, se nós temos indivíduos aqui que entendem essa visão, que abraçam essa visão e fazem, se engajam, nós temos uma igreja missionária. Porque a igreja missionária ela é composta por indivíduos missionários, no sentido que possuem a visão missionária. No modo geral, as igrejas têm pessoas, né, poucos que têm a visão missionária e faz bastante tudo. E às vezes a igreja é vista como uma igreja missionária e tudo. Mas será que na verdade é uma igreja missionária, né, onde todos, ou a grande maioria, tem a mesma visão, tem o mesmo engajamento, a mesma paixão nesse sentido, né? Não no sentido que o mundo fala, mas a ideia de se sacrifica pela coisa, né, pela obra, pelo trabalho que o Senhor tem nos dado para realizar e fazer. Então essa é a visão que nos impulsiona, que nos motiva a fazer. Agora, como seria a grande comissão na prática? Bem, entendemos a teoria. A teoria é que nós temos um alvo, fazer discípulos, nós sabemos a extensão até onde nós devemos alcançar e ir, todas as nações, toda criatura, todos os povos. Nós temos a mensagem de pregação de arrependimento de pecado, né? O modelo do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos a capacidade dada pelo próprio Senhor, o Espírito Santo, que nos capacita para fazer e realizar. E agora, né? O que é que a gente faz? Como a gente pensa nisso? E aí existem várias áreas que nós mesmos já estamos cansados de ouvir. Não é novidade, mas a gente precisa relembrar, trazer isso à memória, porque às vezes a gente está meio que saindo do trilho, a gente precisa, estamos meio que desviando a nossa visão do que é essencial, né, do que precisa ser feito. Vamos voltar aqui, vamos ajustar, vamos calibrar aqui a coisa, né? Que é a intercessão, por exemplo, intercessão missionária. Não existe nenhum projeto espiritual bem sucedido aos olhos de Deus que aconteça sem a oração, sem intercessão. E para o próprio engajamento da igreja é necessária a intercessão, a oração. O apóstolo Paulo deu bastante ênfase nisso, na necessidade da igreja estar orando. Em Efésios, capítulo 6, por exemplo, ele acaba de falar sobre a armadura, o uso da armadura, né? E pensando na batalha espiritual por trás disso, parece que meio que ele lembra do ministério dele e conta com as orações da igreja, né? Efésios 6. O versículo 17, finalzinho. Não, 18. Com toda oração e súplica, depois de revestir da armadura, né? Orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A igreja orando uns pelos outros, a igreja orando pela igreja, diante da batalha, né? No qual todos nós estamos inseridos. Mas aí ele acrescenta no versículo 19, e também por mim, pelo trabalho que eu realizo, pela obra missionária que eu estou engajado, né? Aí ele fala bem especificamente, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, como embaixador. Lembra que ele foi enviado pelo próprio Senhor? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, faz discípulo. Ele se enxergava como um embaixador, representante de uma autoridade, né? Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Mesmo em cadeias. Quando ele fala lá em Filipenses, ele traz uma palavra que dá a ideia, como se Deus estivesse dando oportunidade para ele de um novo campo missionário. Ele estava pregando para toda a guarda pretoriana, né? Enfim. Então, intercessão é importante, irmãos. E há tantas áreas que podem ser contempladas em nossas orações, né? Pela obra missionária. Já mencionei a igreja perseguida, cristãos que estão morrendo, a igreja que foi queimada, destruída na Síria recentemente, e outros que estão acontecendo aí, né? Ou perseguição mesmo contra a pregação do evangelho no nosso próprio país, mesmo entre os povos indígenas, a quem não queira, há opositores, há pessoas que estão contra. Pela saúde, né? Missionários têm saído das comunidades por causa da saúde.
tem sido um impedimento. Tradução da palavra de Deus, né? Sabedoria, muitos termos que não existem na língua indígena, especialmente os termos bíblicos e espirituais, graça, perdão, esses conceitos não existem na língua indígena. E o missionário precisa, então, ter a orientação de Deus, discernimento de como expressar isso. E, às vezes, uma palavra vai ter que ser expressada na sentença, meio que explicando o conceito. Então, precisa de sabedoria, né? Às vezes, o contexto é tão difícil. Recentemente, visitei um povo indígena, onde geralmente a promiscuidade é grande em todos, né? Mas lá parece que a coisa é mais latente. Crianças, desde cedo, são abusadas, né? Na nossa visão, né? Sexualmente. E muitas delas iniciam atividade sexual com 9 anos. E às vezes nós estamos ouvindo e vendo aquilo dia a dia, as mesmas histórias, as mesmas coisas, e vendo coisas, não vou falar aqui, mas enfim. Então, às vezes, essa batalha espiritual mesmo, né, de opressão maligna, muitas vezes. Enfim, em muitas áreas que a igreja pode orar, né? Mas o envio ou ir, né? Alguém saindo daqui, sendo desafiado pelo Senhor para ser um missionário enviado por essa igreja. É a Igreja Batista Regular de Parnamirim indo, assim como Timóteo foi, né, como França. Outros podem se levantar, né? Quem sabe Deus não quer usar a sua vida para ser um missionário, né? Eu costumo dizer, Deus me chamou, eu tinha 19 anos. 18 ou 19 anos. E graças a Deus obedeci ao Senhor. E quando eu olho para trás agora e vejo que eu dediquei toda a minha juventude nisso, a melhor coisa que eu já fiz. Né? Não me arrependo em nada, né? E posso ver as bênçãos de Deus, a graça de Deus, né? Enfim. E aí quando a gente pensa então no livro de Atos, depois da grande comissão, os discípulos recebem a incumbência e começam a trabalhar. Em Atos 13, né, voltando aí passando algumas páginas para frente, não, é voltando mesmo, aqui a minha Bíblia já estava em Atos. Atos capítulo 13, a gente vê aqui a igreja enviando já. É igual a visão da grande comissão, né? Havia na igreja de Antioquia, versículo 1, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, a ideia de identificação e de ordenação de envio, né, os despediram. Então a igreja entende a grande comissão, a visão e envia. Aí a gente associa isso com Romanos 10. E como pregarão se não forem enviados? Não tem como. Então tudo se encaixa. Para que a pessoa creia, ela precisa ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Mas como eu vou ouvir se não forem enviados? E quem envia? A igreja. Está vendo a igreja participando na oração, no envio, né, ou indo, né, enviando ou indo como um representante da igreja. E aí, mas como é que envia? Como é que o missionário vai ficar lá? Nós temos ensino bíblico. A igreja precisa enviar, mas não é enviar e deixar lá. Tem que enviar e manter o missionário, né? E aí a gente fala de contribuição, de sustento, né? Eu gosto muito da passagem de 2 Coríntios capítulo 8. Estou correndo aqui por causa do tempo, vou já terminar. 2 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 5. Vou ler o 5. Esse versículo está no contexto aqui da oferta das igrejas de Macedônia, né? Que apesar da pobreza, apesar da tribulação, aqueles irmãos foram generosos. Normalmente, quando a Bíblia está falando de contribuição, a Bíblia, na verdade, está falando de generosidade. É como se as pessoas entendessem a graça do Senhor, entendessem tudo que Deus dá e que tudo vem do próprio Deus. E isso se reflete ou é evidenciado em eu também dar e eu também contribuir. Mas tem algo que acontece antes. Versículo 5. 2 Coríntios 8, versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos,
mas também se deram a si mesmos primeiro ao Senhor. Então, o que é que eles fizeram primeiro? Antes de colocar a mão no bolso, né? Antes de contribuir, antes de serem motivados a isso, diz o texto que eles primeiros se deram ao Senhor. Irmãos, quando o nosso coração está entregue a Deus, né? Quando nós nos entregamos primeiro ao Senhor, tudo o resto pertence a Ele já. Então não há dificuldade de fazer o restante, de contribuir e de dar, né? E o restante da passagem vai falar sobre esse aspecto da generosidade. Aí nós temos Paulo também falando na carta de Filipenses, né? E outras passagens de contribuir segundo Deus propôs no coração, enfim. Mostra nossa gratidão, na verdade, ao Senhor e a visão que a gente tem da obra de Deus e que essa obra se faz para se realizar a necessidade de finanças. No mundo que nós existimos é assim que funciona, né? Mas motivadas pela visão e a incumbência que a igreja recebeu. E aí, mais uma vez, pode ser que alguns indivíduos contribuam e a igreja, às vezes, é vista ou se vê como uma igreja missionária. Mas imagine se todos estão engajados com a mesma visão, com o mesmo entusiasmo pela obra do Senhor, né? Como uma igreja não poderia realizar mais e fazer mais. Aí a gente pode praticar a grande comissão também através do cuidado missionário. E o apóstolo Paulo expressou isso várias vezes, né? Eu tenho aqui 2 Coríntios 7,6, eu vou ler para os irmãos para a gente ganhar tempo, que diz: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou. Então Paulo, num sentido, se colocou como aquele que também se encontrava abatido em determinado momento. E a visita de um obreiro, a visita de outro crente, o encorajou, o consolou. Isso diz respeito ao cuidado missionário no sentido espiritual, né? Isso aqui não é um ponto que o missionário vai exigir isso da igreja, mas é um ponto de a igreja ter essa visão para com os seus missionários, de cuidar no sentido espiritual, de encorajamento emocional, né? Por exemplo, 2 Coríntios 7, 6, 7. Porém Deus, desculpa, eu já li esse, mas é 2 Timóteo 1, 16, 17. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Está citando outro irmão que o encorajou, que deu ânimo, não se envergonhou das prisões, né? Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar, né? Então, ele procurou Paulo na prisão, animou Paulo profundamente. Filipenses 2, 25 a 28. Julguei, contudo, necessário mandar até vós Epafrodito, pois tinha saudades de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. A presença de Epafrodito trouxe consolo a Paulo e alegria à igreja. Filipenses 4,10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque finalmente revivestes o vosso cuidado por mim. Paulo destacando o cuidado da igreja, dos irmãos por ele, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Então Paulo está demonstrando aqui gratidão, alegria pelo cuidado e apoio dos filipenses. Tessalonicenses 3, 6 e 7. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vocês, pela vossa fé, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Então, a visita, né, e o relatório de Timóteo, digamos assim, fortaleceram Paulo espiritualmente. Então, é assim que a igreja funciona. Um fortalecendo o outro, um ajudando o outro. E Paulo como um missionário, e tendo essa visão, nos ensinando a ter a mesma visão para com aqueles obreiros, para com aqueles que também são enviados. E a maneira como a igreja, então, unida se fortalece. E a última maneira de aplicar a grande comissão, ou viver a grande comissão, é a mobilização. A mobilização que a gente está querendo falar aqui é que eu tenho essa visão e eu quero contagiar outros com a mesma visão, mobilizar a igreja a partir de casa, né? Então, se eu não tenho um coração para missões, eu posso incutir isso já nos meus filhos, orando com eles, convidando missionários para estar em casa, fazer uma refeição juntos, porque eles vão ouvir histórias missionárias e desde cedo eles podem desenvolver esse amor pelos que estão perecendo, se perdendo, né?
Então, quando os meninos eram menores, a gente tinha cartõezinhos de oração na nossa mesa, né, dos missionários. Cada refeição a gente pegava ali o que estava na frente, orava por eles, aí botava aquele cartãozinho atrás, na próxima refeição nós tínhamos outro para orar. Era uma maneira de já promover missões, mobilizar dentro de casa. Na igreja também, né? Biografias missionárias, leitura missionária, convidar missionários para pregar, contar seus testemunhos, né? Trazer relatórios, um irmão encorajando o outro a contribuir, a fazer uma viagem missionária, a visitar um missionário no campo, enfim. Há várias maneiras de mobilizar para que a igreja tenha a mesma visão da grande comissão. Então, irmãos, vou terminar aqui, né? O que Deus falou com você, né? Você entende a grande comissão, isso não é novidade para nenhum aqui, acredito, né? Mas como Deus hoje falou com você, relembrando a grande comissão, como você pode fazer parte disso? Nunca ache que já é suficiente o que você faz, né? Sempre a gente pode melhorar, sempre a gente pode fazer mais. E não é que Deus precisa de nós, não é que Deus precise de você, né? Mas Deus nos dá o privilégio de participar, né? De ser um cooperador com Ele, de ter um envolvimento, uma participação na salvação daqueles que estão se perdendo. Então, que Deus use a sua palavra para encorajá-los, né? E quem sabe Deus quer usar você como missionário, indo, né? Sendo enviado por sua igreja local, fazendo um treinamento, se preparando e depois chegar no campo missionário, seja numa comunidade indígena ou em outro país, né? Em outra comunidade, no interior do Rio Grande do Norte. Deus vai mostrar, Deus vai dizer. O importante é você entender o chamado de Deus e obedecer, né? A única resposta plausível, né, razoável diante de uma autoridade que lhe convoca para realizar algo, e essa autoridade sendo o próprio Senhor, a única resposta plausível seria um sim. Qualquer outra resposta seria loucura. Você pode dizer sim ao Senhor, né, para o que Ele quer de você, o que Ele requer da sua vida, que a sua resposta seja sim para Ele, né? Vamos orar. Santíssimo Deus, Pai eterno, muito obrigado, Deus, pelo tempo meditando em Tua palavra. Que o Senhor reacenda em nós, Deus, o amor pela obra, pelo Senhor, pela Tua palavra, a visão, Deus, em relação àqueles que estão perecendo, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo olhou e viu pessoas como ovelhas desgarradas, precisando, Deus, de salvação. E o Senhor, da mesma forma, nos ajude a ver assim, em relação àqueles que não Te conhecem ainda. Usa nossas vidas. Obrigado, Deus, pela igreja de Parnamirim. Obrigado pelo engajamento dos irmãos, pelo trabalho que eles já têm feito e realizado. Que o Senhor continue usando suas vidas, ajudando-os, Deus, em todas as coisas e também fortalecendo-os, Pai. Em nome de Jesus. Amém.